Parada há quase 6 anos, a fabricação de soros antiveneno será retomada nos próximos meses no Instituto Vital Brasil. Além disso, a instituição centenária tem planos de produzir insumos estratégicos para a saúde pública do Rio, que podem ajudar, por exemplo, no combate ao mosquito transmissor da dengue. Olá, a gente recebe agora no estúdio do Jornal do Rio Entrevista o presidente do Instituto Vital Brasil, Alexandre Chieppi. Tudo bem? Bem, um prazer estar aqui. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente começar, a importância do Instituto, né? Muita gente, às vezes, desconhece a importância. Eu queria que você falasse um pouquinho de como ele é importante, não só para o Rio, mas para todo o país. Pois é, o Instituto Vital Brasil é uma instituição centenária, né? Nasceu com a missão de produzir o que a gente chama de soro antiveneno, que é o soro contra veneno de cobra, principalmente, né? Hoje ele já faz parte do complexo que a gente chama de complexo econômico industrial da saúde. Também tem a missão de produzir medicamentos de importância para a saúde pública e agora também vem diversificando sua atuação, principalmente na produção de conhecimento. Hoje é um grande produtor de conhecimento, inclusive desenvolveu recentemente, por exemplo, o soro antiapílico, que é o soro contra veneno, contra a picada de abelha, né? Enfim, é uma instituição que tem como missão produzir soro, mas que hoje tem sua atuação muito expandida para atender os interesses de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E essa produção de soro, ela tinha sido interrompida em 2018, né? E vocês informaram no final do mês passado que essa produção vai ser retomada. Como é que vai ser essa retomada da produção de soro? Pois é, o soro antiveneno hoje é algo extremamente importante para a saúde pública do Brasil. Para você ter uma ideia, o veneno da cobra, depois de introduzido no nosso organismo, o ideal é que em até 2 horas a pessoa seja adequadamente tratada. E para isso você tem que ter uma grande quantidade de soro espalhado pelos diversos pontos de atendimento em todo o Brasil. Hoje, somente o Instituto Butantan vem produzindo soro. Então, o Brasil, depois de 6 anos quase, projeta já a retomada da produção para esse ano. Essa produção foi interrompida por problemas na linha de fabricação do soro, particularmente problema na contaminação da água. Esse problema está sendo sanado agora e a expectativa é que até o final do ano a gente comece a produção de soro para começar a disponibilizar para o Sistema Único de Saúde brasileiro já a partir do início do ano que vem. E já tem algum valor? Que tipo de investimento está sendo previsto para que isso aconteça de fato e seja entregue no início do ano que vem? Pois é, o Instituto Vital Brasil ele já tem todas as etapas da produção inicial do soro já prontas. Isso hoje a produção do soro depende de cavalos, que eles, na verdade, o veneno é introduzido no cavalo e depois são extraídos os anticorpos desse cavalo. Essa parte toda ela já está pronta para funcionar. A gente agora está adequando essa parte final da produção, que é particularmente a parte da qualidade do que vai ser injetado na pessoa, para garantir que não haja qualquer tipo de impureza. Os investimentos já foram feitos, a gente está agora na fase final, que é a fase de contratação das empresas para poder fazer a certificação da qualidade desse soro. Então, a gente imagina que em até 4 meses essa produção já possa ser iniciada. Então, já é um ajuste final que está sendo feito, que foi começado no início desse ano e a expectativa é que até o final dele a gente consiga resolver. Você está à frente do Instituto desde o início do ano, né? No congresso que foi realizado no congresso interno que teve no final do mês passado, você chegou a mencionar alguma necessidade de mudanças na parte administrativa. Que mudanças já foi possível fazer nesse período e o que você está projetando aí ao longo do ano? O Instituto Vital Brasil ele tem que se adequar à nova realidade de necessidades do Sistema Único de Saúde brasileiro. Nós temos que ser uma ferramenta para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, para a população fluminense, mas também para a população brasileira. Nós temos agora, além do soro e da produção científica que está em andamento, nós temos que agora começar a produção de insumos estratégicos para a saúde pública aqui do país e do Estado. Isso envolve a produção de alguns medicamentos que são estratégicos, não é que eventualmente a gente não consegue pegar no mercado, comprar no mercado de forma simplificada. Isso porque algumas doenças que acontecem no Brasil, não necessariamente o tratamento interessa para o mercado. E aí o laboratório produtor, o laboratório oficial, ele tem que preencher essa lacuna. Então a expectativa é que a partir do ano que vem a gente já comece a produção
de algumas etapas de alguns medicamentos estratégicos, comece já a estruturar a produção de alguns testes diagnósticos também, principalmente para as doenças de interesse de saúde pública aqui do país. Há a expectativa também da gente, numa parceria com uma instituição internacional, da gente começar a produzir alguns insumos para combate do Aedes aegypti, que é o principal transmissor do vírus da dengue aqui no nosso país. Então, existe uma série de atividades que estão sendo projetadas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Em longo prazo, inclusive, a produção de medicamentos para tratamento do câncer, por exemplo. Então, é uma série de ações que estão sendo projetadas para que o Instituto Vital Brasil, nos próximos anos, possa ser um efetivo participante desse complexo industrial da saúde, que, em última instância, tem que tornar o Brasil mais autossuficiente desses insumos estratégicos. E hoje, qual é a maior demanda que você já identificou? Qual é a maior demanda no país em relação ao Instituto? A questão mais urgente agora é a retomada da produção de soro. Hoje a gente já sente essa escassez, tem uma instituição só produzindo, e é fundamental que a gente aumente essa produção para poder suprir essa rede toda de atendimento antiveneno, que a gente chama, né? Então, isso é fundamental. Para além disso, há conversas com o Ministério da Saúde para a retomada das parcerias, que a gente chama de parcerias de desenvolvimento produtivo, que são parcerias com instituições para a produção de medicamentos estratégicos para o país com transferência de tecnologia. E além disso, e aí uma agenda local, estadual, o início da produção de alguns medicamentos estratégicos para o estado do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo. Hoje no Rio de Janeiro tem uma epidemia de esporotricose, que é uma doença fúngica, né, causada por um fungo, principalmente transmitida aqui no Rio de Janeiro pela arranhadura do gato. E a gente precisa de medicamento para isso. E a gente precisa tornar o país autossuficiente para esse tipo de produção. Então, essa agenda está sendo construída ao longo desse ano para que no ano que vem a gente comece efetivamente a suprir esses espaços que precisam ser preenchidos. Mas já tem alguma parceria assim, que já está mais avançada, que vocês já começaram algum tipo de conversa nesse sentido? Sim, a gente já começou parcerias com indústrias para esses medicamentos básicos. A expectativa é que também, até o final do ano, a gente concretize nossa parceria para que o Instituto entre também na comercialização de canabidiol, que hoje é uma substância que vem se mostrando muito importante para o tratamento de algumas patologias. Então, o canabidiol é uma substância antiga, mas que vem sendo utilizada hoje em novos tratamentos, e o Instituto Vital Brasil precisa entrar também tanto nos estudos como na comercialização do canabidiol. Existem alguns outros medicamentos que a gente já está em fase avançada de negociação, que a expectativa é que no ano que vem a gente já comece a produção de algumas etapas dessa fabricação. Queria que você falasse para a gente também em relação a outras atividades que também estão ali no Instituto, né? Você falou das pesquisas, dessas produções, mas vocês também têm atividades educativas também voltadas para a comunidade? A gente entende que uma das funções também do Vital Brasil é se mostrar para a sociedade e apresentar algo que às vezes só o Vital Brasil aqui no estado do Rio de Janeiro tem. Então, nós temos no Vital Brasil, por exemplo, as férias científicas, em que as crianças das escolas, elas emergem nesse dia a dia do Vital Brasil, têm contato com as serpentes, com a extração de veneno, entendem como que é a produção de soro. Nesse ano ainda a gente vai inaugurar o novo serpentário, vai ser o maior serpentário da América Latina, que fica ali no município de Duque de Caxias, no distrito de Xerém. Vai ser um grande ganho para a comunidade científica também. E também nesse ano a gente inaugura a visitação da nossa fazenda, que é onde ocorre a produção da fase inicial do soro, onde tem a criação dos cavalos, então as pessoas vão poder acompanhar como é essa produção também dessa fase inicial do soro. Então, tem diversas atividades que estão sendo previstas para serem iniciadas esse ano, e grande parte delas para a comunidade como um todo, para a sociedade poder desfrutar. E no campo acadêmico, tem alguma instituição também vinculada a vocês para esse tipo de pesquisa, né, para essas pessoas que estão nessa área de formação? Sim, a gente tem parcerias hoje com a Fiocruz,
A gente tem parcerias hoje com a Universidade Federal Fluminense, parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a Universidade Rural. Então, são diversas parcerias que nós temos, mas a expectativa é que nos próximos anos o Vital Brasil seja uma instituição que possa oferecer os cursos de especialização, os cursos de mestrado também, e seja cada vez mais parte integrante desse meio acadêmico aqui do Rio de Janeiro. Então, também é uma missão do Vital Brasil promover conhecimento e divulgar esse conhecimento. Então, junto com as universidades, o Vital Brasil vai ser mais, eu diria, uma instituição que vai fazer parte desse rol acadêmico aqui do Estado. Você falou desse trabalho de expansão, né, de crescer, de tudo que você tem visto, essa necessidade. Existe alguma expectativa em relação a quadro de funcionários, algum tipo de concurso público que vocês estejam planejando lá para o Instituto? O concurso público vai ser fundamental. A instituição está há muito tempo sem concurso público. Nós temos um grande desafio hoje, que é fazer um concurso público no meio de um regime de recuperação fiscal. A gente vem negociando isso com o governo do Estado, mas é fundamental nos próximos anos a gente repor esse conjunto de servidores da instituição, que é quem efetivamente vai levar para os próximos anos esse conhecimento. Então, são muitos anos sem concurso público e isso é fundamental. Ainda não há um desenho ainda de quando isso vai acontecer, mas a expectativa é que nos próximos 2 a 3 anos a gente tenha um concurso público para poder repor toda essa perda que nós tivemos ao longo desses anos. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você.